Palmeiras, arrecadando 25% a menos do que imaginava para o primeiro semestre de 2026. E fala também sobre cirurgia em jogador do Palmeiras. O que há de verdade na história é de que o São Paulo pode contratar um meia revelado no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Falo também sobre Palmeiras e Fluminense, os dois em tratativas com o Nino. Ainda há esperança. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem lateral do Palmeiras passando por cirurgia. Jefté teve que operar nesse domingo por conta de um problema no menisco. Você não deve ter entendido nada, né? Os caras estão de férias e o Jefté se machucou no período de férias? Não, não foi bem assim, quero te contar em detalhes. No último jogo antes da pausa para a Copa, contra a Chapecoense, o Jefté sofreu uma torção no joelho. Acontece que ele nem conseguiu dar muita atenção a esse problema, porque no dia seguinte foi à maternidade com a sua esposa para ganhar seu filho. Nessa segunda-feira da maternidade, ele sentiu muitas dores no joelho e comunicou ao pessoal do Palmeiras. Acontece que por conta de todo esse envolvimento com o filho, ele só foi passar por exames que apontaram um problema no menisco dias depois. E a opção do departamento médico do Palmeiras foi da realização de uma cirurgia ao longo desse domingo para a sutura do menisco. Nem é o procedimento mais natural, muitas vezes o menisco é retirado e a recuperação acontece em mais ou menos um mês. Com a sutura do menisco, você garante uma vida mais longa para o atleta, no que diz respeito à condição profissional. Mas o tempo de recuperação aumenta de 4 a 6 meses. Dessa maneira, dá para imaginar que o Palmeiras não tenha mais o Jefté à sua disposição ao longo da temporada. Restariam o Piquerez, titular absoluto, e o Arthur, que deixou excelente impressão. Não foram uma ou duas, foram várias vezes em que se especularam que o Palmeiras contrataria um lateral esquerdo para a janela de julho. E a justificativa da minha fonte no Palmeiras para negar qualquer possibilidade de acordo é que o Palmeiras tinha 3 laterais à disposição. Sem o Jefté, certamente esse barulho em relação a um lateral esquerdo novo vai aumentar. Mas a pergunta que eu deixo para você, qual é a lógica de contratar um lateral esquerdo, tendo o Piquerez, um dos melhores da posição na América do Sul, e o Arthur, que tem demonstrado enorme capacidade e potencial para se tornar peça super importante? Imagino que o Palmeiras, que não pretende gastar muito dinheiro, vai priorizar a contratação de outras posições, mesmo com a ausência de Jefté, possivelmente até o fim da temporada. Você pensa diferente? Acha que o Verdão precisa de um lateral esquerdo? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau. E o Palmeiras arrecadou 25% a menos do que o previsto nesses primeiros 4 meses do ano, quando o assunto foi bilheteria. No planejamento orçamentário do Verdão estava prevista a arrecadação de 19 milhões e 900 mil reais com ingressos. Acontece que o Palmeiras ficou em 14 milhões e 600 mil, um prejuízo, uma perda de 5 milhões e 300 mil reais que vão precisar ser recuperados ao longo do segundo semestre. O que explica essa diferença? O Palmeiras precisou jogar 11 vezes na Arena Barueri ao longo do primeiro semestre, tudo por causa da troca do gramado e também por conta da realização de alguns shows. E a Arena Barueri, de fato, isso é muito óbvio, não caiu no gosto do torcedor palmeirense. Qualquer jogo por lá e a média de receita é muito menor, além também do público presente. O Palmeiras imagina ser capaz de faturar 62 milhões de reais com bilheteria e receitas relacionadas a jogos na temporada de 2026. Vai haver necessidade de uma bela escalonagem, um crescimento grande nesse segundo semestre para que essa meta seja alcançada, com a importante observação de que outros jogos ao longo do ano serão repassados para a Arena Barueri por causa da realização de shows. Hora de falar sobre o futuro de Nino. Palmeiras, Fluminense ou Zenit? Qual deve ser o destino do zagueiro brasileiro? Quero contar que o Palmeiras está cada vez mais distante da possibilidade de uma contratação. Depois de fechar com o Barbosa, a verdade é que o Palmeiras retirou-se dessa operação e só vai contratar o Nino se surgir uma baita oportunidade de negociação mais facilitada do que até então. O Palmeiras chegou a oferecer 12 milhões de euros, o Zenit insistia em 15 milhões de euros. E olha que em janeiro o Nino chegou a dizer sim a uma proposta do Palmeiras, mas sem um aval do Zenit, esse acordo entre as partes acabou não avançando. Fluminense, a partir da desistência do Palmeiras, apareceu com a intenção de contratá-lo e fez uma primeira proposta. O problema é que a contraproposta dos russos
foi considerada extremamente distante daquilo que o Fluminense quer pagar. E mais, o Zenit ainda exige a quitação desse pagamento em poucas parcelas, situação que hoje os cofres do Fluminense não permitem. Só para completar, registrar que o Zenit havia comprado o Nino do próprio Fluminense em 2023 por 5 milhões de euros. E agora, 3 anos mais velho, o Zenit quer do mesmo jogador 15 milhões de euros. Zenit que acaba de ser campeão pela 7ª vez nos últimos 8 anos do campeonato russo. Ah, tem mais uma sobre o Flu? O adversário do tricolor nas oitavas de final da Libertadores, o Independente Rivadavia, pode perder 2 dos seus principais jogadores na janela da metade do ano. O Arce, centroavante paraguaio, interessa a times da Turquia, enquanto o Sebastián Villa, atacante colombiano, que faz sucesso no Rivadavia, pode voltar para o Boca Juniors, onde já fez sucesso. Sobre o Arthur, eu conversei com o Pelaipe, nem preciso chamá-lo de novo, assim, ó, o Pelaipe gosta muito do Arthur. E pelo Pelaipe vai haver uma força-tarefa pela permanência do Arthur. Mas dá para dizer, Belto, que o Pelaipe não tem muita companhia nessa predileção pelo Arthur. E aí eu vou explicar. A avaliação de muita gente dentro do Grêmio é de que o custo-benefício do Arthur não é bom. O cara ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, tem 5 milhões de euros de dívida da Juventus, que já passaram, e mais 5 milhões de euros desse último ano de contrato. Para que a Juventus rescindisse com o Arthur, na teoria o Grêmio precisaria assumir esses 2 compromissos, de 5 milhões de euros que passaram e de 5 milhões de euros que ainda estão por vencer. E o Grêmio disse, não, esquece, menor chance. Tá? O Luiz Castro nem gosta muito da função do segundo volante, que é a do Arthur, até por isso o Arthur tem atuado meio que improvisado, é um modo de dizer, mas como um primeiro volante, né? E existe uma preocupação lá no Grêmio de que ele possa pintar no outro clube brasileiro. O Fluminense já fez contato com o staff do Arthur, mas não conseguiu avançar, e ele tem sido especulado, não passou de especulação em Flamengo, em Cruzeiro e Palmeiras, tá? Vamos ter que aguardar mais um pouquinho para entender como é que vai funcionar, mas, cara, eu acho que seria uma baita perda. O Arthur é muito bom jogador, enorme dedicação, e aqui vem um ponto talvez mais importante. Pelo Arthur, a ideia é repetir meio que a carreira do Jeromel e ficar até a aposentadoria, só jogar no Grêmio, enfim. Gilson Almeida. Boa noite, Nicola. Com a lesão do Jefté, alguma novidade do Palmeiras? Percebi que os bastidores estão meio quietos. Gilson, a verdade é que o Palmeiras não fará grandes movimentos nessa janela. Vamos lá, Nino, praticamente descartado, tá? Até numa live, coisa de 10, 15 dias atrás, eu mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras, falei, vocês desistiram do Nino? A resposta foi não, mas não está avançando. É que o Zenit insiste em 15 milhões de euros, e o Palmeiras não vai gastar 15 milhões de euros no Nino, depois de ter comprado o Barbosa por 20 milhões de reais. Então, dá para dizer que o Nino ficou muito frio. Sobre Danilo, o Palmeiras chegou, antes da Copa começar, a oferecer 20 milhões de euros, com uma perspectiva de aumento, de melhoria. E o Botafogo, e especialmente o Bertolucci, que é o empresário do Danilo, disseram, não é hora de falar sobre isso. Ele vai para a Copa, a gente entende que na Copa eles podem se valorizar, e depois, eventualmente, a gente conversa. Então, o Danilo está meio que em stand-by. O Palmeiras vai ao mercado para contratar jogadores e se perder atletas, tá? Perde o Flaco Lopes, o Flaco vai para o Atlético de Madrid, ainda não há uma proposta oficial, mas digamos que ela chegue, 40 milhões de euros, vende. Aí o Palmeiras vai atrás de um jogador para substituí-lo. O Palmeiras perde o Alan, vai atrás de um jogador para substituí-lo. Óbvio que gastando menos do que quando vende. Vende o Flaco por 40, vai tentar buscar alguém de 10, 12, 15, até porque é essa diferença que vai fazer com que a roda no Palmeiras continue girando. Mas você, torcedor alviverde, não deve esperar por grandes contratações. A verdade é que Flamengo e Palmeiras entendem que já tem bons elencos à disposição. Faltam ajustes. E os dois estão atentos à oportunidade. Oportunidade de mercado, como, por exemplo, o Danilo. Como, por exemplo, o Almada. Se o Almada decide vir para o Brasil, os dois vão brigar para contratar o Almada. Mas são casos específicos, tá? Nicola, o que você acha da volta do Nino? Volta ou não para o Fluminense? Ótimo programa. Paulão, para o Palmeiras não. Para o Fluminense está difícil, tá? O Fluminense fez uma primeira proposta, a contraproposta do Zenit veio alta, bem acima dos valores que o Fluminense pretende gastar. O Flu vendeu por 5. Hoje, 3 anos mais velho, o Nino vale, de acordo com o Zenit, 15. 5 milhões de euros para 15 milhões de euros. E para piorar, além de pedir esses 15 milhões de euros,
o Zenit ainda exige um parcelamento bem pequeno, ele quer a grana quase toda à vista. Tá difícil, tá? Por mais que o Nino queira voltar ao Brasil, e ele de fato quer, porque tem um filho com autismo e ele entende que o tratamento lá, que o atendimento lá pro filho autista, a assistência não é tão boa, enfim. Você deixando o seu like. O Lucas Silva pedindo para falar sobre o Palmeiras. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Rafael Veiga. O Rafael Veiga foi emprestado pro América do México a pedido do André Jardine. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, o André Jardine optou por deixar o América do México. Ou seja, a situação do Jardine a partir de agora, do Veiga a partir de agora, ela fica meio indefinida, né? Não dá para imaginar que ele seja devolvido, embora ele é meio criticado lá no futebol mexicano, não tá com muito moral lá. Mas o Palmeiras eventualmente pode tentar usar o Veiga como uma moeda de troca para alguma outra negociação. E o São Paulo respondeu se tem interesse na contratação de Alanzinho, meio atacante revelado no Palmeiras, hoje com 26 anos de idade e livre no mercado depois de 3 temporadas e meia muito boas com a camisa do Moreirense em Portugal. Não sei se você vai lembrar do Alanzinho, ele era chamado de Alan e vestia a camisa 10 do Palmeiras nas categorias de base. Nunca atuou profissionalmente no Verdão, apesar de ter vencido uma série de títulos na base. Acabou sendo emprestado para o Guarani, para o Operário e também para o Sport, até se mudar. Primeiro por empréstimo e depois em definitivo para o Moreirense. Última temporada de 34 jogos, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto. O fato de ter só 26 anos de idade e estar livre no mercado permitiria ao São Paulo contratá-lo sem gastar absolutamente nada, exceto salários que estão longe de ser uma enormidade. Mas a diretoria do São Paulo tem outros planos. Abre aspas para um dirigente importante do departamento de futebol tricolor: não temos nada com esse atleta, pode cravar. Jogador que, na sua passagem pelo Moreirense, somou 141 jogos, 25 gols e 25 assistências. Existe uma possibilidade real de o Alanzinho permanecer em Portugal, dessa vez jogando por um clube maior. Você gostaria do Alanzinho? E você, torcedor do São Paulo, que tipo de reforços você acha que o São Paulo precisa para essa janela da metade do ano? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!